Obrigada. Titi, a última vez que a gente conversou já faz um tempão assim, né? Em evento, em webinar. Faz. Nossa, faz um tempão. Bione, obrigada pela apresentação, obrigada por estar aí compartilhando um pouco do que é toda essa magnitude do que a gente vai falar um pouco aqui no Congresso. Line, não tenho palavras, as pessoas que estão aqui, algumas não sei se sabem ou não sabem, acho que tem muita gente nova também, né? Mas é o nosso segundo encontro, nosso segundo congresso no Instituto Etienne Medeiros. Mas eu chamo de Line, carinhosamente, porque a gente tem um trato muito gostoso, a gente participou e a gente vestiu a mesma camisa durante anos no SESI São Paulo, eu era da natação, né? Eu sou da natação e Line do wrestling, e a gente conseguiu compartilhar muita coisa boa durante esse processo, muitas emoções, muitos valores iguais, né, Line? E a gente hoje está aqui falando sobre, obrigada por aceitar esse convite, obviamente, né, de um assunto que a gente gosta muito, um assunto que a gente verbaliza toda hora, nos espaços que a gente está, nos encontros que a gente está, e eu acho que é um momento muito legal de trazer isso para a instituição, porque traz um pouco essa voz, assim, de mulheres que estão de frente de institutos, né? Então, assim, Bione, muito obrigada pela apresentação, mas a minha relação com o Line, vocês vão ver que vai ser um pouco mais pessoal, um pouco mais, né, bate-papo mesmo, porque eu acho que é muito do que Line também carrega na instituição dela, e eu também carrego. Eu quero que ela fale um pouco também sobre a instituição Me Empodera, para todo mundo também conhecer, todo mundo falar, saber como que funciona, né? Eu acho que muitas pessoas sabem como que é o Instituto Etienne Medeiros, mas Me Empodera tem um gostinho muito especial também, conta muita história boa. Então, Line, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Ai, tia, eu fiquei muito feliz, porque é isso, é um bate-papo realmente, então é gostoso participar e a gente poder compartilhar o que a gente está fazendo, me reconectar, né? Sempre quando eu participo dessas conversas, é me reconectar também com o nosso propósito, é sentir que está fazendo sentido. Então, a Me Empodera, eu acho que é um pouco de reparação histórica por ser um esporte, né? Como o wrestling, que é tradicionalmente muito sexista, de proibir mulheres realmente na prática, sendo que até hoje proíbe mulheres no estilo greco-romano, é um dos estilos que está nas Olimpíadas. Então eu vejo a Me Empodera como um pouquinho de reparação histórica, mas também no movimento de entender que o esporte causou na minha vida, que foi mágico, foi transformador, foi porque eu pude experimentar diferentes, né? Eu não experimentei só bola. E eu acho que isso aconteceu para você também, né? Não é todo mundo que experimenta a piscina, podendo nadar quando é novo, né? É uma questão de segurança também, mas esse acesso, ele me proporcionou essa transformação da minha vida. Experimentar a luta. E eu comecei no judô. Se eu não tivesse experimentado, talvez a Aline não seria o que é hoje, não estaria aqui conversando com vocês. Então, entendendo tudo isso, veio uma vontade de lidar com essa história mágica que eu pude viver e me sentir tão abençoada com o esporte da minha vida, de proporcionar isso para outras meninas, sabe? Eu quero que elas também tenham a oportunidade de experienciar a luta de uma forma prazerosa, divertida, a ponto de elas se apaixonarem, a ponto disso ser um agente assim transformador e potencializador de tudo que elas já são incríveis. Então, a Me Empodera é sobre isso. A gente dá aulas de wrestling, dá aulas de inglês para meninas, preferencialmente. A gente atende, assim, por nós atenderíamos exclusivamente meninas. Tem uma escola, um núcleo que a gente, por um acordo com a escola, acabou atendendo meninos, e é só porque nós somos uma ação afirmativa. Né? Então, é para equilibrar a balança. É um pouco disso a Me Empodera. Certo. E agora deixa eu te perguntar, como que lá no Instituto a gente funciona de terça a sexta, né? Numa estrutura, assim, vamos dizer, dividida, né? A gente tem uma horinha de sala de aula, né? Que a gente tem aula de diversidade, por sinal, hoje uma das palestrantes é a Deise, a nossa professora maravilhosa. Ela vai falar com todo mundo aqui que se inscreveu no que está assistindo o congresso. E a outra hora, né, eles ficam 2 horinhas ali à tarde, e tem pela manhã também, contraturno, né, da escola, a outra horinha eles estão dentro d'água. Então, como que funciona no Me Empodera, assim, essa dinâmica que vocês fazem lá da instituição? Então, a gente foi passando por um processo de transformação, né? A gente está no 8º ano de execução. No primeiro ano, a gente fazia 2 vezes na semana para cada escola que a gente atendia, 2 vezes na semana.
45 minutos de wrestling, 45 minutos de inglês, e uma vez na semana uma aula que a gente chamava de empoderamento. Então, a gente trazia algumas temáticas, mas também abordava temáticas que as próprias alunas traziam. Depois disso, a gente começou a ter uma dificuldade, porque essa parte do empoderamento, quem tocava com as alunas no primeiro ano era eu. E eu tinha operado o joelho, eu estava fora. Quando eu voltei a competir, eu tive que contratar um professor de inglês para o meu lugar. A Mayara, que é minha parceiraça de seleção, é a nossa diretora executiva, era quem dava aula de wrestling. E aí, ela tinha dificuldade de tocar o tema empoderamento. Nós trouxemos uma mulher incrível, Paula Corsacas, eu acho que alguns de vocês conhecem, que ela entende muito, né? Doutora em diversidade no esporte, para ajudar a gente a sistematizar essa metodologia de empoderar com o esporte. E ela veio trazendo questões que nos faziam caminhar para incluir no dia a dia de aula de wrestling os temas de empoderamento que a gente queria trazer. E aí a gente tirou essa aula uma vez por semana de empoderamento e começamos a trazer os temas de empoderamento nas próprias aulas de wrestling. Então aí ficou 45 minutos de aulas de wrestling, 45 minutos de aulas de inglês, sendo que nas duas aulas tem que trazer temática, diversidade, justiça social, as coisas que a gente trazia ali, né? E aí, por causa de umas demandas do Ministério também de não podermos contratar professores de inglês, esse ano a gente fez outra mudança. Então, agora a aula de inglês e wrestling tá tudo misturado. Vai ser 1h30 de aula, com tudo misturado, professora de inglês e professora de wrestling juntas, trazendo muito o vocabulário de aula, muito vocabulário corporal para o inglês, e a questão da comunicação, né? Antes de pensar que elas escrevam, que elas saibam identificar as palavras escritas, que elas se comuniquem, falem. Então faz sentido para a gente colocar o inglês também inerente no wrestling. E aí é nesse momento que a gente está hoje, trazendo tudo muito junto e misturado, exige mais capacitação da nossa equipe. Então, mais capacitação das professoras. A gente, segunda a quinta dá aula e sexta é sempre formação, capacitação, sabe? E lembrando assim, né, Aline, trazendo um pouco do que você tá falando, né? Vamos, para vocês entenderem, eu joguei várias coisas assim que a gente poderia falar aqui para vocês, né? Mas são muitas coisas. Mas a gente vai falar um pouco também sobre essa questão dos interesses que a gente gostaria de colocar dentro das nossas instituições, né? O Instituto, a gente fala muito, no Me Empodera também fala muito dessa questão do espaço feminino, dos direitos femininos, do empoderamento de estar tendo mulheres dentro da piscina, dentro do tatame, né? Essa questão do inglês, né? De você trazer essa parte da uma outra linguagem, que é uma coisa totalmente fora do contexto social do que o nosso país vive, assim, de como ter abertura a uma outra língua, né? Isso eu posso falar por experiência própria, né? Eu passei toda a minha vida tendo aquelas coisinhas de inglês, mas só hoje que eu estou podendo viver do outro lado do mundo, tendo experiência com outra língua, e assim, a gente vive a gente se dedica a um comprometimento de um projeto social, né? Que muitas vezes é muito olhar e tem muita identidade do que a gente viveu como atleta. Então, assim, os valores que a gente levanta, as bandeiras que a gente fala sobre, é muito do que a gente vê e viveu durante na nossa carreira de atleta, né? Então, assim, não só poucos, né? Como eu falo, poucos, mas temos o suficiente, assim, queremos mais atletas que se dediquem a essa questão de projeto social, de estar observando mesmo o esporte como um processo transformador, mas que seja, assim, de corpo e alma, né? Porque não é um trabalho muito fácil, não é um trabalho, assim, vamos criar um instituto, né? A gente sabe que tem diversas pessoas por trás e muitas vezes, como você mesmo falou aí, né? Uma amiga de seleção, é uma querida, é uma mãe, que eu sei que a mãe é por trás também, sim, né? Aqui do lado é o irmão, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes para a gente carregar alguns espaços como esse, a gente precisa ter pessoas de muita confiança e de muita responsabilidade para que a gente possa estar também trazendo com aquilo que a gente acredite, né? Então, eu acho que é muito de que acontece dentro da nossa instituição. Para quem não sabe, a Me Empodera funciona em Cubatão, né? Agora a gente está em Cubatão, São José do Ribamar, São Luís do Maranhão e Tariri, Pedro de Toledo, que a gente inaugurou agora. Eita, coisa boa! Então, vamos concentrar em Cubatão, mas a gente começa a ver demandas de cidades que não têm muitos projetos sociais, né?
E aí agora a gente está estruturando para poder expandir sem perder qualidade, né, Ti? E uma dificuldade que a gente enfrenta, eu não sei se vocês também estão enfrentando, mas a gente quer levar essas meninas mais para competir. E é para competir, para ser atleta olímpica? Não. É porque parte da mobilidade social que eu vivi, parte da mágica que aconteceu na minha vida, foi por poder viajar, conhecer novos lugares, pessoas, culturas. Isso me enriqueceu demais como pessoa, me deu o ver para ser, sabe? Eu quero isso para mim. E a gente tem uma dificuldade de fazer com que patrocinadores, stakeholders em geral entendam isso, porque muita gente acha que o esporte social é só social, não vai participar de competição de jeito nenhum, e o competitivo é para ir à Olimpíada. E na verdade não, né? É muito social também. A gente está com muita dificuldade nisso. É uma junção, né? A gente vê muito lá dentro da nossa instituição e a gente vê também em outras instituições, né, como o Instituto Reação, né? Eu estava conversando com a Rafaela Silva agora em Paris, e a Rafaela Silva é um modelo exatamente cru do que acontece dentro de um projeto social, né? A Rafaela Silva é fruto de um projeto social e hoje ela é medalhista olímpica. Então, assim, é um processo que, quando a gente fala, eu falo lá dentro do nosso time, né? Quando o mosquito pica para querer treinar e querer mais e querer viajar, porque assim, o esporte ele promove várias coisas, ele promove integração entre pessoas, ele promove diferença de origens, de estados sociais, então ele promove toda essa junção de pessoas que muitas vezes, né, aquele estudante ou aquela criança que está ali vulnerável na sociedade, ela não tem acesso. Então, quando ela vê o esporte, ela vê uma porta aberta de diversas outras coisas, né? E aí, quando ele vê uma atletinha indo lá para Manaus, indo lá para Fortaleza, competir no Norte-Nordeste, indo lá para um brasileiro, o que é aquilo? Ele quer ir para o próximo passo, né? E assim, a gente encontra hoje algumas falas de patrocinadores e falas de algumas sabendo dessa realidade, né? Mas a gente sabe que é difícil um pouco essa negociação, mas que existe a possibilidade, porque eu acho que assim tem que ter a continuidade, né? A gente sente hoje também no nosso processo a mesma coisa, assim, sabe? Eles enchem os olhos assim, caramba, eu vou pegar um avião, né? Eu vou viajar, eu vou, né? Então, assim, isso é o que faz, não é, que nem você falou, não é ser um medalhista, não é ser um. A gente quer ver uma outra parte da transformação do esporte, né? E isso é o mais importante, assim, que eu vejo durante o processo. É isso. E eu queria muito conseguir trazer mais conscientização, assim, né, para stakeholders em geral, para que, poxa, a Rafaela Silva é uma possibilidade incrível de acontecer na nossa vida e se tornar uma Rafaela Silva. Mas é a realidade para tão poucos, e todo o restante que ficou na trajetória da Rafaela se empoderaram também, experienciaram uma mobilidade social e que contaminou sua comunidade ao redor de alguma forma. Você vê, E essa né? contaminação, essa contaminação não é só no atleta, é na família, é no funcionário, olha a gente, né? É no próprio presidente, no próprio diretor, no próprio financeiro. Na escola, é para todo. Beneficia muita gente, né? Não é todo mundo, mas beneficia muita gente nessa cadeia, né? Muita gente. E assim, o nosso esforço como atleta, né, de alta performance, atletas olímpicas, é levar isso para a sociedade de uma forma real, né? Sem maquiagem. Sem muita maquiagem, sem muito brilho, sem aquela coisa, né? A gente fala sobre isso de uma forma concreta. Eu não vim de projeto social, eu não fiz parte de um projeto social, mas dentro dessa ideologia de mudança de sociedade e de questão de mostrar o que o esporte tem, foi a lição que eu tive durante toda a minha carreira, que assim, realmente o esporte traz mudanças, né? Então, tipo assim, se a gente for falar aqui sobre vida, se a gente for falar sobre cada um tem uma história, né? Cada um tem um processo. E o importante nosso de papel como atleta que fez parte disso e acredita nisso, que é um processo muito incansável, mas que a gente vê a transformação, como que a pessoa pode assim acreditar, né? É só na prática, só consegue acreditar na prática. Ó, vem aqui, vem conhecer aqui o que é wrestling, o que é
um vestiário, um uniforme, vem como que é o nome disso aqui, né? Curiosidade, né? Então, assim, isso é muito importante também de falar, assim. Só que eu acho que para quem está começando é tão importante também ter contato com esses casos de sucesso. Sabe, uma menininha que começa lá, né, no instituto e que vê a Rafaela, uma menina que começa na Etienne, que vê a Etienne, que começa na Empoder e que vê a Aline, ela já tem um padrão de sucesso estabelecido do pode ser, dá para ser, pode ser esse caminho para mim, né? Então, assim, estava lendo esses dias um estudo falando do quanto a nossa criatividade vai diminuindo ao longo do tempo. Agora que a gente é mamãe, né? Tudo que fala sobre desenvolvimento me chama atenção e o algoritmo me manda. Aí ele me mandou que quando está lá até 2 anos, a criança usa 80, 90% da criatividade. Quando está no início da puberdade, já caiu para 30%, sabe? Adulto, 15, 20%. Então é difícil ser criativo a ponto de imaginar o inimaginável, imaginar o limite do impossível. Né? Para a gente é difícil. A gente, ser humano, a gente vai usando o que a gente tem de referência para imaginar, para pensar, a gente recria tudo. Então é importante ter esses modelos, né? Ter essas pessoas a quem a gente vai se inspirar e que vai mostrar para a gente uma possibilidade de um caminho e que pode ser que a gente reinvente esse caminho sem querer, mas a gente precisa ter ele como parâmetro para sonhar no primeiro momento, porque a criatividade pura, ela é muito pouco praticada por nós, assim, por seres humanos. Então é importante ter a Etienne para se inspirar e falar, caramba, isso é possível que ela fez, eu vou tentar fazer igual e minha jornada vai ser diferente, mas pode ser de tanto sucesso quanto, sabe? Isso é verdade, isso é verdade. Nossa, que dados, né? Assim, é doido, né? Minha Nossa Senhora! E a gente falando de criatividade, era uma das coisas que eu conversava muito com o Fernando Vanzella, né? Quando treinava, assim. Cara, o quanto nós atletas tínhamos que estar toda hora ali, por mais que seja né? inventando coisa, sabe? Assim, de tentar, porque assim, a gente fazia a nossa programação, pelo menos na natação, às vezes tinha o macro, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos no ciclo olímpico, mas tinha os microplanejamentos, né, que eram aquelas competições. E a gente tinha que fazer uma criatividade ali, pô, o que eu posso ajustar, o que eu não posso, o que, né? E isso também traz um pouco da fala do que a gente usa também dentro do nosso instituto, né? Poxa, mas como é que a gente pode encaixar aqui mais 10 minutinhos? Como que a gente pode, né? Assim, tem pessoas aqui que não tem nem noção do que é o projeto, fazer um projeto. Ai, como que a gente pode botar mais 10, não sei o quê, como que a gente pode manejar essa grana para cá, para lá, né? Então, tipo assim, essa criatividade também, ela vai para uma outra ponte, mas assim, no esporte a gente é toda hora querendo, Tempo todo. E tentando, na né? competição também, né? Tem hora que tem que improvisar, né? O wrestling é muito improvisação. Às vezes você recebe um ataque do adversário que você não estava imaginando e o jeito de corrigir era tal, mas não dava. Você corrigiu de qualquer outro jeito. Eu me lembro do técnico às vezes falando assim, Aline, foi errado o que você fez, mas deu certo. Tá bom. Sabe, a técnica estava errada, mas deu certo. Então, isso a gente traz para o empreendedorismo hoje, né? Tem coisa que às vezes não é o script certinho do planejar, né, acompanhar a métrica, isso aqui, e às vezes vai dar certo. É sempre a gente quer fazer assim? Não, vamos planejar sempre que der. Mas esse processo criativo que o esporte ensinou, ele ajuda demais nessa hora de empreender, de estar à frente da instituição, né? E assim, na hora, né, a gente viu aí o vídeo, né, que passou sobre o festival, eu até falei, cara, toda vez que eu vejo esses vídeos institucionais, principalmente com dinâmica com família, né? Eu participei do primeiro festival do nosso instituto, eu estava presente em Recife, e é incrível essa questão da proximidade com a família, sabe? Assim, a gente tem um contato lá direto, os professores têm, mas eu estando participando, eu estando lá presente, foi bem diferente. E assim, quando você olha o nervosismo da criançada que vai fazer 25 metros, sabe? Pô, eu vou usar o maiô do treino. Será que o tio vai estar lá na hora que vai me chamar para a raia? E agora, qual é o braço? É o direito ou o esquerdo? Né? E essa criatividade começa ó, lá atrás, que nem você falou. Né? Então é muito legal a gente dizer que, tipo assim, muito do que a gente aprende no esporte, ele é paralelo do que a gente tem na nossa vida normal, nossa vida civil, nossa vida como
em casa como mãe, agora eu vou entrar nessa jornada de mãe, né, ser criativa, e tu tá aí com o neném, o reizinho, sendo criativa com as atividades, eu vou ter que ser criativa, sei lá, como os primeiros passos agora. Então, assim, como isso é muito parecido, né, com o que a gente aprende ali pequenininho, o desafio de falar com o professor, de perguntar, de falar, pô, tô sentindo dor, não tô com dor de cabeça, não tô, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, todo esse aspecto de desafio mesmo, de estabelecer um crescimento pessoal, né, o esporte ele consegue fornecer, assim, de uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito natural, Você né. fala do dia do festival, me lembra também as crianças no Festival da Me Empodera com medo, né, de entrar para fazer a lutinha, né, que eles fazem, e aquele alívio, aquela felicidade deles depois que saem. E aí eu fico assim, refletindo como hoje, no dia a dia, quando começa a aparecer um monte de dificuldade, você tem que apagar fogo atrás de fogo, não tem mais dinheiro, e você está, né, gerindo as instituições, os nossos projetos, né, que eu fico gerenciando meus projetos no fogo. E aí tem dia que o dia pareceu péssimo, e no final do dia eu respiro e falo assim: fiz o que deu, amanhã eu vou fazer o que der de novo. Isso é do esporte. Sabe aquele dia de treino terrível? Que você tentou A tudo, que foi resiliência. horrível, que nada deu certo. Aí você fala assim, ai, como se o mundo estivesse acabando, mas de repente você fala assim, não, tem amanhã de novo, amanhã eu vou fazer o que der de novo, e vamos ver no final. Eu acho que isso carrega a gente assim para o resto da vida. E não precisa ser atleta olímpico para vivenciar isso. As nossas crianças no nosso instituto já estão vivenciando e eles vão levar isso, sabe? Se forem estar à frente de uma instituição ou se forem trabalhar com qualquer outro campo, vai ter que lidar com essa frustração diária, essa sensação do nervosismo, da pressão antes de, né, apresentar alguma coisa, de fazer alguma coisa um pouco mais arriscada. E vai ter que lidar com a frustração de dar errado várias vezes e tá tudo bem. Tem muita gente que eu acho que tem dificuldade, né, dessa plasticidade, né, vou lidar com a minha frustração diária como, né? Poxa, o esporte me ajudou demais com isso, tia. Eu acho que é uma coisa que me marcou e que me faz me sentir capaz de fazer qualquer coisa, realmente, sabe? Agora com a Firmeza Token, fazendo um projeto de impacto social, mas na área imobiliária, tokenização, um negócio super fora da curva do que a gente estava fazendo. E é o esporte, eu acho que me deu essa base, né? Aquelas habilidades, né? Soft skill que falam, que me faz com que, mesmo na dificuldade, eu falasse assim, não, amanhã, ó, o que dá para fazer de novo? É tipo o planejar do dia a dia que a gente faz. Porque ser atleta é ser empreendedor também, né? A nossa carreira de Com atleta é certeza, empreender. com certeza. E com certeza. E não para, né? Não para. E a gente vê que, assim, por mais que a gente tenha parado de competir, tá aí, a vida tá aí, o processo tá aí, o processo continua. E a mesma forma dentro da água. Tá ali, o processo continua. Acabou a competição, bora! Como que a gente vai renovar a nossa motivação? Como que a gente vai renovar as nossas novas metas? Como que a gente vai fazer agora? Passou de ano na escola, como que vai ser o segundo ano no ensino superior? Como que vai ser na faculdade? E o processo continua, né? Então, o esporte, quando você tem um acesso novo, né, e dentro das nossas instituições a gente dá oportunidade em relação a isso, você consegue lidar cada vez mais rápido com isso, diante ali, fazendo uma prática esportiva, muito orgânica, muito fácil, né, assim, é muito louco falar isso, porque passa várias histórias, né, várias coisas na nossa cabeça, várias coisas que a gente já passou, várias coisas que a gente teve que reconstruir, várias coisas que não deram certo, que a gente teve que dar uns passos para trás e falar: "E agora?", né? Então, isso é muito importante trazer aqui. Mas, falando sobre assuntos que a gente gosta, femininos, o que foi esses Jogos de Paris? Me conta, que você achou dessa malemolência feminina no topo? Primeira medalha de ouro do nosso time Brasil, a mulher dentro de um tatame, num esporte totalmente, assim, não acessível a nós mulheres, e assim, contra tudo e contra todos e todas, e eu acho que, assim, trouxe muita coisa bacana, que a gente tem falado, que muitas mulheres
muitas instituições têm comunicado e mostrado, mas trouxe muita... Pô, ver a Rebeca sendo, assim, de joelhos, Né? que imagem, uma preta, sabe, no poder, assim, uma coisa assim. Eu não tive palavras, eu falei, eu olhava para elas lá, eu tava lá, né, eu olhava para elas e falava, cara, não sei nem o que falar mais, não sei qual livro mais ler, eu não sei o que mais trazer para vocês, porque eu tô assim. Então a gente podia falar um pouco sobre esse assunto, assim, sabe, dentro de esportes, que a gente viu que aconteceu, né, nos Jogos Olímpicos, o próprio surf, né, com a Tati West, a própria... o skate, né, que muitas vezes é visto como banalizado, como um esporte de gente que, enfim, que não vem ao caso de trazer isso, mas muitas vezes vetados, né, muitas e muitas vezes vetados, principalmente nos espaços que mostram que nós mulheres não podemos estar presente ou estar realizando. Então, Paris eu acho que é um tema massa da gente falar aqui e trazer para o pessoal. Poxa, tia, assim, ó, vou te falar, foi muito bom estar nas Olimpíadas aqui no Brasil, em casa, comentando, sabe? Eu achei que eu ia sentir mais saudade e tal, mas eu acho que é bom quando a gente sente que a gente viveu tudo que a gente tinha que viver, né? Eu senti que eu fui feliz demais no esporte, o tempo que eu tinha que ser, e foi bom demais eu torcer por elas, vibrar por elas aqui de casa, vendo a Bia conquistar uma medalha olímpica que eu não conquistei, mas me senti representada, sabe? Então, eu acho que o esporte, bom, Olimpíada, quando começou lá na era antiga, que a gente ainda era proibida, era sobre celebrar tempos de paz, era sobre unir os povos, mas unir os povos dessa perspectiva masculina, que só eles participavam, e a gente começou, como sociedade, a querer mais. Se a gente está falando de unir os povos, a gente tem que olhar para todos esses povos e todo mundo sendo representado. E eu acho que é isso que a gente está vendo a cada edição dos jogos, esse objetivo sendo mais alcançado, né? Tenho minhas muitas críticas ainda, tenho, mas no momento de celebrar o que a gente está conquistando, eu acho que é bom demais, sabe? Ver que a gente está sendo representada nesses espaços, e a gente que já esteve em Olimpíada sabe que quando a gente está numa visão geral dentro de uma Vila Olímpica, ela é muito branca, ela é muito homogênea de homens ainda. Então, como é gostoso ver o nosso Brasil sendo representadíssimo, né, por essas mulheres incríveis, por vários homens também, assim, que eu acho que carregaram nossa bandeira do jeito que a gente gostaria de ver ali. Mas para mim, Aline, fica muito uma lição do para que os jogos realmente cumpram com o papel, com o espírito olímpico que tanto foi O que falado. é? A gente precisa disso, a gente precisa de mais disso, né? A gente precisa também desconstruir outras coisas, mas, poxa, trazer o skate, trazer o break, ter mais pessoas conseguindo, e mais países também, né? Então, a gente está falando da perspectiva do Brasil, mas para mim, em particular, na minha categoria, que a banda que eu me aposentei em Tóquio, e a categoria, todas as categorias do wrestling, não tem muitos latinos que conseguem medalhas olímpicas e nem muitos latinos com medalhas em mundiais. Então, no sul da América, a gente tem 4 ou 5 medalhas em mundiais. Medalhas, não é de ouro, não, medalhas. E aí, na minha categoria, teve uma cubana, uma equatoriana, uma americana, né? E você entende? Olha só a representatividade de um pódio, nunca visto antes, com tanta latina no pódio olímpico. No pódio olímpico. E aí foi muito bom, porque a Adeline, americana, né, multimedalista mundial, medalhista olímpica, que é mamãe de gêmeos e que parou, que não conseguiu, ela tentou, mas não conseguiu classificar para as Olimpíadas, mandou uma mensagem depois com a foto do pódio falando, você sabe que isso daí é da gente também, né? Você sabe que é por nossa causa que elas estão ali, né? Cara, isso tem um peso, chega a me arrepiar, tem um peso tão grande do poder ser, poder ver, do quanto que essas mulheres vão inspirar nos países delas, países que precisam desse tipo de incentivo para mudar a vida de outras pessoas ali. Então, acho que esporte é sobre isso. Se a gente vai falar sobre Olimpíada, e o objetivo das Olimpíadas era isso, desde o início. Isso. Só que a gente está vendo que dia a dia está melhorando, está chegando mais próximo do propósito, né? Eu acho que, assim, é uma caminhada que muitas vezes ela virou um pouco TikTok, assim, sabe? Tipo, muito.
às vezes é muito superficial, às vezes é muito raso, e eu vejo muitas meninas não se aprofundando nesse assunto, mas a gente não pode deixar passar que Paris realmente foi um marco, né? A gente vê a francesa, a judoca, levando um centro de amamentação para dentro de Paris, sabe? Aquilo me pegou demais, Aline. Aquilo me pegou. Eu falei, que isso, gente? É o hormônio da gravidez que tá, sabe? Aquilo me pegou muito, e assim, várias mulheres, a gente via várias pautas levantadas sobre amamentação, sobre mulheres grávidas presentes em Paris, sabe? E isso foi muito necessário, assim, a gente sabia, muito que eu percebi, assim, por mais que eu estaria aqui na Austrália, estava aqui na Austrália, eu via muito no Brasil, a galera vai chegar bem, a mulherada vai chegar bem. Mas o esporte, a gente sempre tem que ter aquela, ai meu Deus, vamos chegar bem, né? Será? Assim, sabe? E aí, no decorrer da competição, eu falei, meu Deus, estamos chegando, é isso, sabe? Eu acho que o universo e muito trabalho, muito do que foi, por mais dessas influências, assim, do que estava acontecendo na internet, o que estava acontecendo no movimento internacional sobre isso, criou força, criou muita força. E aí, muitas vezes, a gente é paralisado num patrocinador que não acredita, ou numa, né, que muito isso acontece, ela não é suficiente para aquele cargo. Agora se mostrou no esporte que é isso, acontece. Mas aqui, agora que eu já falei do lado bom, falar, né, do quanto Ótimo. a maternidade atravessa a gente nesse sentido, a gente como atleta, sabe? Eu vi você no começo falando, eu era nadadora. Mulher, eu tô numa dificuldade parece, eu aposentei em Tóquio, fazem pouco mais de 3 anos, parece que eu aposentei há 10 anos. Parece que eu tô tão distante dessa mulher atleta que eu fui, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso no esporte, sabe? Porque tem um quesito social muito grande. Eu me lembro da Tati, a Tati Parmigiano, antes de eu engravidar, quando eu falava para ela me perguntava se eu queria engravidar e continuar competindo, eu ficava, acho que não dá. Ela, meu amor, fisicamente, super dá. Eu lembro da Tati me falando isso, que fisiologicamente é uma fase, a gravidez vai passar e vai passar rápido, dá para se recuperar fisiologicamente. Mas a questão da maternidade é uma questão social. Então, poxa, essa sala de amamentação, ela tem um peso tão grande quando a gente está falando de diversidade, de realmente incluir essas mulheres no esporte, que eu acho que quem não é do esporte, não viveu maternidade, parentagem ou paternidade, não vai saber. A gente tem que começar a falar mais de como criar esse ambiente, essa rede de apoio, para que nós mulheres a gente possa ter os dois sonhos, poder ser atleta e poder ser mãe, porque eu por muito tempo escolhi. Ou eu vou ser atleta ou vou ser mãe, porque eu sabia que eu não ia ter condição de me preparar e treinar, porque o ambiente não me dava esse apoio. E depois de ser mãe aposentada como atleta, né, na minha transição de carreira, eu percebi que essa rede de apoio ela continua muito problemática, mesmo eu não querendo treinar. Porque a sociedade dá 5 dias de licença paternidade. O que é isso, gente? Nada. Eu vi um comercial no Dia dos Pais que me pegou, assim, que eu chorei horrores. E aí a gente acha que é hormônio, mas parece que vai durar pra vida toda, porque eu já não estava mais grávida, que foi agora. Que era assim, o bebezinho estava no berço, e aí o pai chegava e falava assim, olha, filho, papai vai ter que voltar a trabalhar, porque o papai é mais necessário no escritório, o papai não sabe como cuidar de criança, é mais importante eu estar lá trabalhando do que estar aqui com você. Eu não tenho nada que contribuir aqui do seu lado, tá? Que isso, E aí gente? vai ficar tudo bem com a mãe. Ele falando isso para a criança, e aí no final fica, é isso que a licença paternidade de 5 dias está dizendo para o homem, para o bebê e para a sociedade. E é verdade. É verdade. O pai tem que estar junto. E se a gente quer falar de evolução, de diversidade, ambiente de trabalho, ambiente de esporte, a gente precisa que essa carga do cuidar, né, que sempre está na mulher, seja mais distribuída, para que sobre espaço para a gente se dedicar em outras coisas, continuar competindo se fosse o que a gente queria, né? Não é o que a Aline quer, mas eu quero que outras mulheres que estejam nisso possam, né? A Laís acabou de fazer uma postagem que está grávida e eu acho que ela tem potencial, Laís do Wrestling, acabou de postar que está grávida. E eu acho que ela tem um super potencial para fazer mais um ciclo e um ciclo arrebentando. Mas será que a gente vai conseguir, né, acolher e dar toda a rede de apoio que ela precisa? É sobre isso, né? É sobre isso. Isso foi muito bom você levantar, né? Por mais que assim, a gente falou que ia ser bem um café aqui online, né? Um café que ia vir trazer à tona várias coisas. E
eu não anunciei minha aposentadoria, nem gosto de falar sobre aposentadoria, que eu acho que é um termo totalmente desconexo do que a gente faz. Ninguém se aposenta, a gente continua o nosso legado, continua o nosso, tanto que a gente trabalha para o esporte, a gente trabalha para que isso aconteça. Então, e durante os jogos, isso, assim, Aline, falando sério, e assim, daqui a pouco eu vou estar com a menina aqui chorando no meu ouvido. Mas eu tô falando sério, isso mexeu comigo de uma forma que falou, cara, como várias vertentes, né? A gente sabe que tem alguns esportes no Brasil que mulheres conseguem ter neném, conseguir fazer o pós-parto ali e continuar treinando. A gente sabe que tem alguns esportes que sim, mas são várias métricas, são vários valores, é um esporte que já é muito mais visto, é um esporte que tem um acesso a parte financeira muito mais amplo para ter um suporte. São várias vertentes, assim, que é um aspecto social, que nem você falou, é um aspecto de apoio familiar, é um aspecto de tanta coisa, sabe? De nível social do que a gente vive no Brasil, são várias outras coisas. Então, assim, isso é muito importante levantar, porque eu cheguei de Paris, eu falei, Fábio, meu marido, pai desse menino aqui, Fábio, o que é que tu acha da gente tentar os próximos jogos? Ai, oh, meu Deus do céu! Eu falei, eu não sei, alguma coisa, não sei, é um hormônio aqui muito louco que esse menino tá me dando. O que é que tu acha? Vixe, o pai fez assim, ó. Vamos! Tipo, sabe? Adoro! Assim, então, são várias coisas que esses jogos mostrou pra gente e, assim, reafirmou, né? A gente sabe que é uma luta, não é tão fácil. A gente já fez parte de diversas missões, comissões de mulheres. Quando a gente não está no Instagram, a gente volta, quem está por trás, né? Às vezes são homens que nem sabem o que são essa questão de empoderamento, de espaço de mulheres, não sabe nem para onde vai. A gente sabe que muitas vezes é assim que acontece, mas nos Jogos de Paris trouxe isso, sabe? De tipo assim, cara, não tem mais o que se falar, vocês precisam ter essa mudança de uma forma radical, porque agora os espaços estão sendo realmente tomados e igualados, né? Então, assim, Paris foi muito especial, foi muito massa. Falar isso para você, assim, do que mexeu comigo, e falar aqui no congresso é algo, tipo assim, que era muito pessoal meu, e eu acho que foi muito natural do que você trouxe aqui, sabe? Porque é muito massa também se falar isso, porque nos nossos institutos a gente fala sobre ciclos, a gente fala sobre questões do que a mulher carrega, as necessidades, né? Tudo isso, e isso é uma questão, não é um assunto só de mulheres, é um assunto da sociedade, né? Então, assim, vai que a gente daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu vou lá em Cubatão e falar, e aí, Line, como é que tá o centro de amamentação aí do teu instituto? Tá tudo massa? Nossa, imagina, Né? né? Tipo, entendeu? É Então, isso. tipo assim, começa de hoje, a sementinha foi colocada ali há muito tempo, né? E acho que a Então, sociedade precisa ver essas mulheres, né? Entender, desmistificar algumas coisas, né? Desde a menstruação até a maternidade, de entender que a incapacidade não está no físico, está no pensamento das pessoas e que elas colocam a gente. Prova disso é aquela atleta que competiu grávida no tiro e eu fico vendo os comentários na internet, sabe? Arcaicos ao extremo. A gente precisa fazer com que as pessoas percebam que a gente, como humanidade, como sociedade, a ciência, a gente evoluiu. E que o físico dela e o nenenzinho dela tá preservado enquanto ela compete. Não foi uma irresponsabilidade. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo. O problema é a cabeça do cidadão que não está acostumado a ver essa imagem. Não está acostumado com isso. A gente precisa normalizar, a gente precisa mais. normalizar. Então, eu fiquei muito feliz de te ver lá, Etienne, porque o que acontece normalmente é a gente, desde o momento que a gente engravida, a gente começa a perder essas oportunidades. E ver a Etienne grávida e vivendo o que a sua capacidade, a sua representante profissional deve viver naquele momento de Paris, te vendo Foi uma lá, batalha, viu? Foi uma batalha que a gente pode conversar. A gente pode conversar no próximo congresso, no próximo café. Foi uma batalha nossa. Te ver vencer essa batalha e te ver lá
Porque eu saí de um programa que estava pelo Comitê Olímpico Internacional, com vários esportes, para promover mulheres no esporte, tá? E foi quando o Malik tinha acabado de nascer, 5 meses, ele mamava muito ainda. E aí queriam me convidar para um congresso. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso ir com meu filho. Ah, não, então deixa para a próxima. Depois queriam me convidar para um camp, não sei o que. Ah, mas eu tenho que ir com meu filho. Ah, não, então deixa para a próxima. Eu falei, quer saber? Eu não quero mais participar. Saí do programa. Até hoje me mandam mensagem pedindo para eu voltar, porque eles estão melhorando a questão com mulher. Eu saí, porque aquele programa era um programa só para mostrar que está investindo em mulheres. Eles não querem fazer a diferença real. Porque se quiser fazer a diferença real, eles vão ter que aceitar a gente, do jeito que a sociedade obrigou que a gente seja total responsável, né, por essa, né, por essa pressão, pelo cuidado, isso, vai ter que aceitar como um todo. Se eles querem empoderar mais mulheres nesse ambiente, é entender que isso faz parte. E que exatamente, eu preciso que isso faça parte do homem também. Eu preciso que o dia que meu marido fale, eu vou para o trabalho, mas tenho que levar meu filho, que seja aceito. Sabe? Então, eu fiquei muito feliz de te ver lá, gravidíssima, olha, representando com o peso profissional que você é, sabe? E enquanto grávida não deixa de ser. Então, que bom te ver lá, sabe? Foi bem legal, assim, quando eu encontrava com meninas e mulheres, né, que sabiam da luta, sabem da luta do que é estar nesses espaços, o olhar nosso se comunicava, né? Então, assim, só o olhar comunicava, oi, maninha, sabe? Tipo assim, caraca, velho, sabe? Que massa, que da hora, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo eu fico, poxa, tem, lógico, aquelas figuras masculinas que estão por trás de tudo isso, até porque a gente não quer outra forma, a gente quer que sejam figuras masculinas por trás disso, mas foi uma conquista muito, muito legal, sabe, Line? Assim, uma conquista que deu uns puxões, assim, puxou daqui, desde janeiro, puxou dali e tal, e deu certo, sabe? Então, assim, teve pautas ali que a gente conseguiu levantar muito legais durante os Jogos de Paris, foi muito massa, mas a gente sabe que é uma continuidade, assim como o treino, assim como a nossa instituição, assim como, assim, eu falo, continuidade, né? Não é só ficar no TikTok, não é só ficar nos trend, não é só ficar na palestra, é a gente usar a nossa criatividade, como que a gente progredir, né? Porque agora a gente tava só massacrando, congresso, bora, bum! Às vezes ninguém sabia de nada, bora falar sobre esporte feminino, pá! Aí se atualizava, bora falar, pá! Agora a gente tá começando opa, deixa eu botar uma almofada aqui, mas a gente sabe que é a continuidade, e que isso vai tomar muito tempo ainda, é só o início. Eu fico bem dentro, né? A gente fez parte de uma instituição que a gente também queria trabalhar dentro disso, dentro do próprio SESI, né? Uma questão da área de diversidade, da área do feminino, e muitas vezes era paralisada, às vezes voltava, a gente sabe, né? Porra, 2 mulheres campeãs do mundo, não sei o que a gente queria, mas estava difícil, como que a gente podia fazer isso, como não podia. Então, assim, isso eu acho que tem que ser trazido de uma forma muito transparente, né? Que aqui, assim, a gente não traz essas pautas porque a gente quer enfrentar de uma forma, né, tapa na cara. Não, a gente quer enfrentar com coisas que são estudadas, que são realmente verdadeiras e que fazem a diferença. Tá aí, fazem diferença. Então, é muito, muito massa falar sobre essa pauta que a gente adora.